Olá, alunos! Essa é mais uma audioaula do curso Ator, da série O Entendimento do Texto à Tela e à Cela. E esta audioaula é do entendimento dos personagens Edileuza e Edinaldo. Lembro a todos que A Tela e a Cela é uma obra de dramaturgia e, como toda obra de arte, é plural e o seu entendimento depende do seu interlocutor. No caso dessa audioaula, este é o meu entendimento do professor Diogo Guermandi sobre esses dois personagens, certo? Acho que é muito importante o ator e a atriz, né, que fazem aí Edinaldo e Edileuza ouvirem a audioaula também do Seu Gracindo e do Raimundo, que lá existem muitas informações compartilhadas, né, sobre a função desse núcleo na peça. Então eu não vou aqui repetir muito, mas de qualquer maneira pode ser até que eu fale mais algumas vezes até as mesmas coisas, porque serão importantes, né? Mas lembrar, sobretudo, relembrando todas as audioaulas, acho que vale também assistir as audioaulas da tela, todas da tela, até porque não são tantas, né? Que a tela, em primeiro, é o núcleo cômico, então é importante entrar na energia e no tempo cômico, né? E o programa Chapéu Branco é lá para o final da peça, ou seja, a plateia já está começando a ver o celular, já está começando a ficar cansada de sentar na cadeira e tal. Então o núcleo Chapéu Branco tem um objetivo cênico, né? Um objetivo com relação à dinâmica da peça, que é levantar a plateia, e nesse caso é levantar através da comédia. Então o programa da Virgem Escalado e o programa da novela não tem a obrigação de serem engraçados, né? Eles têm que ser cômicos, artificiais, mas engraçado, de fazer a galera rir, gargalhar, não necessariamente. Se fizer, ótimo. Mas o programa do Chapéu Branco, sim, esse tem a obrigação, né, assim, o dever de entrar mesmo na comédia, e sempre funciona, sempre costuma ser. Isso não é para ser uma pressão para os atores, pelo contrário, é um núcleo que até lendo você dá risada, né? E é importantíssimo isso acontecer para levantar a peça, para depois chegar na Brechtiana com a plateia mais focada. Tá? E a Edileuza abre, né, as entrevistas aí do programa do Chapéu Branco, e o Edinaldo fecha, né? Resolvi fazer a audioaula desses dois juntos porque eles são da mesma família, né, e tem algumas similaridades, certo? Então vou falar coisas que servem para os dois primeiro, depois eu falo algumas características individuais. Primeira coisa que dá para perceber é que os dois são muito pobres, né? Então é um programa que explora aí pessoas pobres para exibir na televisão dramas familiares e fazer disso um programa de comédia, né? E eles estão sendo explorados. Obviamente, a Edileuza e o Edinaldo não faz a menor ideia do que seja comunismo ou que seja ditadura militar, né? Eles estão aí tentando sobreviver em São Paulo. Eles provavelmente vieram do Nordeste ou do interior do país para São Paulo. Importante a Edileuza e o Raimundo combinarem se eles vieram juntos ou se eles se encontraram aqui. Aí vai da construção de personagem de cada um. Mas a Edileuza e o Edinaldo é importante perceber que no texto dá vários indícios de que eles são muito apegados, que eles tiveram uma criação diferenciada, né? Uma criação com muito carinho. Existem famílias que se abraçam mais, que falam mais um com o outro, são mais apegados, né? Se beijam, abraçam, ficam no colo e tal. E tem famílias que não, são mais secas, né? Tem um tratamento mais à distância, às vezes cordial. E também tem família que é o oposto, que é tão distante que é até impessoal, as pessoas até brigam e tal. Então tem vários tipos de família. A família da Edileuza e do Edinaldo
do Ednilson, né? Que são 3 irmãos. Agora a Edileuza está esperando o Edivan. É todo mundo com Ed, até o próprio nome já é engraçado. Isso é até comum a acontecer, né? Eu já conheci várias famílias que têm aí o prefixo do nome igual. E é um recurso cômico do autor, né? O Edinaldo, o Ednilson e a Edileuza, que tem o bebê no colo, que é o Edivan. Essa família é uma família que teve um tratamento diferenciado. O Edinaldo caçula, aliás, acho que o Ednilson é caçula, não me lembro exatamente, mas o Edinaldo mais novo do que a Edileuza, provavelmente, sim, muito frágil, né? E eles têm uma coisa muito juntas. Depois os atores precisam decidir se de fato eles têm uma questão sexual entre eles, né? Aí vai da Edileuza e do Edinaldo, e é importante não fazer um julgamento sobre isso se eles tiverem, né? Sabe, de repente eles não são católicos, né? E isso não é uma questão tão assim, pecado, o irmão com a irmã, né? É importante entender como é que é a relação deles. Mas com certeza, independente se eles têm uma questão sexual ou não, né? Se o Edivan é filho do Edinaldo ou não, eles são muito apegados, sempre no chamego, sempre junto. Provavelmente a Edileuza muito carente aí de carinho, porque o Raimundo é um cara mais bruto, mais duro, é um alcoólatra, e então também supre um pouco o carinho com o Edinaldo, né? Então eles têm uma relação de muito apego entre eles. Agora eu vou falar separadamente, primeiro da Edileuza. Edileuza, ela gosta do Raimundo, né? Mas ela é muito maltratada pelo Raimundo, ela apanha muito, né? O Raimundo não dá vez, ele é muito machista, é um caso até, você vê, né? De violência contra a mulher, e que esses programas exploram como uma comédia, né? Então é disso que o Gelson está criticando. E a Edileuza sofre muito, apanha muito do Raimundo e bota chifre no Raimundo, né? Ela bota chifre. Se ela tem um caso com o irmão ou não, isso os atores podem refletir e decidir. Mas com certeza a Edileuza bota chifre no Raimundo porque ela provavelmente é muito sozinha e muito carente, né? E o Raimundo apronta, ele bebe, ele sai também. E então ela, né, até mesmo desde que eles namoravam, ele já falava, né, que ela era mais assanhada. Agora é importante a Edileuza, a atriz que fez a Edileuza, não julgar isso. Então a Edileuza pode ser mesmo assanhada, ela pode ser de repente dissimulada e não ser muito apegada à monogamia mesmo, né? Então é importante a atriz que faz a Edileuza de repente não ficar julgando com valores morais, porque a Edileuza pode sim ser, de repente, por ter sido tão maltratada, ou não sei como a atriz vai criar a relação que os pais dela tinham entre elas. Então a Edileuza pode falar, mas quer saber, que se dane homem, eu fico com quem eu quiser e não importa, o Raimundo me bate mesmo. Ela pode ter essa relação, né? E ser dissimulada, ficar com outros homens até porque sente prazer, porque gosta da paquera e tal, ou não, ou esses outros homens é porque o Raimundo realmente maltrata muito ela, e aí outros homens que dão um pouco de carinho a ela acaba se rendendo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa a se pensar sobre a Edileuza, mas que com certeza ela chifra o Raimundo, né? E ela é muito simples, a Edileuza. Ela, né? Você vê que ela não se cuida tanto, porque não tem dinheiro, ela precisa ficar cuidando do menino Edivan, né? E é muito importante a Edileuza vir com muita energia, principalmente a Edileuza, é a que tem que vir com mais energia. Por quê? Entender que o texto ali do Homem Chapéu Branco, quando entra o Raimundo, já começa o conflito de dois entrevistados
ao vivo, né? Os dois estão ali, ficam um reclamando do outro, a coisa já pega fogo. Então é só a Edileuza que tem um momento dela com o seu Gracindo, sem um outro entrevistado para a coisa pegar fogo. Então, e são duas cenas. Então a Edileuza tem que vir com muita energia, né, para já subir, já levantar, né, e jogar com o próprio Homem de Chapéu Branco ou a Dona Gracinda, né, já a energia, né. A Edileuza tem algumas falas mais longas que dá para partiturar, né. Quando ela fala que botou o menino no berço, aí eu comecei a gritar e tal. Em alguns momentos, aí é questão já de direção minha, né? Em alguns momentos a Edileuza vai um pouquinho pro pastelão, né? Então ela partitura, ou seja, ela cria todo um desenho, mas mesmo assim aberto à espontaneidade. Ali naquela parte que ela fala: ah, chegou tão mamado, eu segurando só pelas canelinhas, quando ele me viu, botou a cabeça do menino na privada e deu descarga, depois jogou o menino no berço e foi aí que ele me deu a primeira coça, me quebrou todinha, né? Esse texto eu costumo dirigir para, na hora do me quebrou todinha, sair um pouquinho da coisa muito naturalista e ir um pouquinho pro pastelão, né? Então, em vez de falar e me quebrou todinha, fala me quebrou todinha, seu Gracindo, né? Em alguns momentos é importante, principalmente quando tá falando só com o Gracindo, a Edileuza ir um pouquinho para comédia pastelão. Em alguns momentos, né? Isso vai ajudar a soltar a plateia e a levantar a plateia, né? E vale, porque se você assistir os programas como esse, né, de casos de família, essas coisas todas, você vai perceber que existem pessoas ali que realmente são pastelão, comédia pastelão, só que isso são essas pessoas naturalmente, né? Importante a Edileuza ser bem feia. Eu falei no vídeo, no áudio aula anterior, que a Edileuza, no Casos de Família, que é o programa do SBT, uma determinada época tinha o patrocínio da Sorridentes e eles davam prótese dentária para os entrevistados. Então, as pessoas que iam lá ser entrevistadas eram banguelas. Então, veja, eles alinhavam aí não só a questão de pagar, né, as pessoas para irem lá fazer barraco, como pessoas banguelas, ou seja, o que deixa a coisa mais cômica ainda, né? Caricatura mesmo. Então, e é uma coisa maquiavélica, porque a televisão ganhava muito dinheiro com isso, né? Então, a Edileuza tem essa questão do chamego, ela apanha, né? Tem momentos que a Edileuza ela tá triste, né? Ela fica um pouco triste e tem momentos que ela se faz de triste, ela é um pouco dissimulada, né? Então quando entra o Raimundo e aí o Raimundo começa a contar um monte de coisa e o seu Gracindo começa a entrar na história do Raimundo e ele vira para Edileuza e fala, o seu Gracindo fala: Edileuza, isso é verdade? Aí ela chora do nada. É tudo mentira desse safado, né? Ela finge ali também. Então é um jogo muito gostoso, que vocês precisam fazer, o Raimundo, a Edileuza e o Edinaldo, né? Quando entra o Raimundo, a atriz que faz a Edileuza precisa perceber que nesses programas, quando eles colocam o segundo entrevistado em cena, né? O primeiro entrevistado, no caso seria a Edileuza, não fica quieto, né? Eles ficam resmungando, fica ali botando caco e tal. Lógico que é preciso tomar cuidado com isso, ser dirigido, mas não pode ficar em silêncio, não pode ser ali só duro o texto. Tem que ser uma coisa bem espontânea, tanto que algumas partes existem no próprio texto, porque enquanto o Raimundo vai falando, a Edileuza vai resmungando, né? E quando o Edinaldo entra, quem resmunga é o Raimundo, né? E assim por diante. Então, porque senão não fica igual a dinâmica desse tipo de programa. Lembrar a atriz que faz a Edileuza e o Edinaldo que o foco não é sair da peça e receber os aplausos apenas porque foi engraçado, mas fazer com que as pessoas pensem sobre esses programas e a qualidade da programação da televisão, né?
Então tem que ser muito engraçado, tal, mas não para a vaidade desses atores. Isso é muito importante, lembrar que a gente está falando que um veículo, uma empresa, explora as pessoas mais pobres, expondo a vida delas para simplesmente conseguir ibope e muito lucro por conta das pessoas que não têm consciência sobre como esse é um programa que não acrescenta nada, simplesmente é a curiosidade da vida alheia, né? Tá? Então isso é importante. Bom, falar do Edinaldo. O Edinaldo é um personagem frágil, né? Tanto que o seu Gracinho, ele volta para casa só de cuequinha, ou seja, ele foge. O seu Gracinho fala: você ficou com medo? Ele fala: não sou homem de ter medo, mas naquele dia eu fiquei. Ou seja, ele tenta mostrar que não tem medo, mas ele tem, né? Do Raimundo, e o Raimundo parte para cima dele. O Raimundo quer matar ele. E o Edinaldo odeia ele, porque o Edinaldo é muito apegado à irmã, né? E odeia o Raimundo, porque o Raimundo bate na irmã, é cachaceiro e fica acusando ele. Então isso é uma primeira coisa que dá para perceber no texto, que o Edinaldo odeia o Raimundo, né? Ele tem ali uma relação muito avessa ao Raimundo. E ele é muito apegado a Edileuza. O Edinaldo traz ali no texto dele assim um pouco de que é um rapaz meio tranquilão, assim, né? Ele não tem muita... Por exemplo, ele fala assim: eu ia pro trabalho, mas aí acabou a água do poço de casa, né? Aí a mãinha, ou seja, ele mora com a mãe, disse para eu ir na casa de Edileuza, que deve ser perto, eles devem morar perto, deve ser na periferia. Aí ele foi na casa de Edileuza, ela disse que eu podia tomar banho lá sim, aí eu tomei, e quando eu tava me trocando, né? Então é um cara meio tranquilo, assim, ele não fica muito preocupado com as coisas, né? E aí a única preocupação que ele apresenta de fato é que ele é o Raimundo que ele odeia o Raimundo, né? Já tem várias brigas, ficam brigando o tempo todo, né? É o cunhado aí do Raimundo. Né? O Edinaldo é um personagem muito engraçado, porque quando ele entra, o Raimundo fica muito nervoso, e é a hora que tem o barraco mesmo, a briga, né? Então o Edinaldo, e outra coisa, o Edinaldo é o último personagem a entrar na peça. Ele é o último personagem a ser apresentado. Por conta disso, ele tem que vir com muita energia também, muito pilhado, sabe, trazendo o público, porque ele é o que apresenta assim lá no final, né? Assim, cada personagem que entra numa peça, o público ele dá uma acordada, fala: quem é esse, né? Quem é esse, o que ele faz, ele é legal, ele não é legal. E o Edinaldo é o último a entrar, então ele tem que entrar já entrando, né? A gente faz uma montagem que ele é um cara medroso, porque ele demora para entrar no palco, né? Então a gente já acaba colocando ele como um cara um pouco mais medroso, e eu acho que ele tem essa característica mesmo, mais frágil, independente do tamanho físico. A gente já fez Edinaldo com um rapaz grandão, mas também era frágil da mesma maneira, né? Como se a covardia não fosse inerente de fato à estrutura de uma pessoa, né? E muitas vezes não é mesmo, né? Bom, e o Edinaldo é isso. O Edinaldo é um personagem muito engraçado, que tem que jogar muito com o Raimundo. Eles têm que... é um jogo ali, ping-pong, muita energia, muito ligado no outro, muito ligado no seu Gracindo que vai conduzir, né? Todo mundo jogando para a plateia, Edileuza, Edinaldo, Raimundo e seu Gracindo jogando as coisas para a plateia, brigando entre eles, jogando, fazendo muita bagunça. E aí a coisa funciona, né? Então acho que é isso, são esses os entendimentos desses personagens. Aí vai muito também da construção de cada um, certo? Lembrar que a gente está fazendo uma crítica a esses programas que são de baixa qualidade, e esse especificamente que explora as pessoas mais pobres, expondo a vida deles para fazer comédia e ganhar muito dinheiro. Beleza? Então, bom trabalho, boa diversão a Edileuza e o Edinaldo, porque é um núcleo delicioso. Eu já fiz o Edinaldo, já fiz o Raimundo e o seu Gracindo, né? Já fiz esses três personagens, e todas as vezes sinto saudade das vezes que fiz, porque é muito especial esse núcleo, né? Muito divertido, tem que se divertir mesmo.
e é muito bacana, certo? Então, bom trabalho aos alunos. Até mais.